Fala aí, galera, tudo na paz, tudo tranquilo? Então vamos para a nossa segunda aula? Então, na aula passada, na aula anterior, nós vimos sobre hardware, sobre software, sobre as subdivisões, os periféricos de entrada, de saída, de armazenamento, de entrada e de saída. Vimos dentro do software que tem os aplicativos e os sistemas operacionais. Então eu citei sobre HD, falei muito sobre HD, SSD, memória RAM e processador. Então vamos ver um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais profunda, esses três itens, que são super importantes no nosso computador. Então vamos lá. O HD. Qual seria a função do HD? O que seria o HD? O HD vem da sigla Hard Disk, ou seja, disco rígido. Nós não estamos aqui estudando inglês, né? Mas vocês vão se deparar com muitas terminologias na informática em inglês. Então, o HD é uma memória permanente. É ali que fica gravado os programas, quando você salva um arquivo, é o disco rígido. É um disco de funcionamento mecânico, é um disco magnético, tem uma agulha de leitura. Similar, o funcionamento é similar ao disco de vinil, o antigo disco de vinil, a leitura. E ele é um funcionamento mecânico e tal, tanto é que hoje em dia existe o SSD, que é uma tecnologia mais avançada, uma leitura mais rápida, mas os dois têm a mesma função, guardar dados de forma permanente. Os dados só vão sair se você excluir. Um programa só vai sair se você desinstalar, por sua opção, por sua escolha. Então, o HD, ele armazena os dados de forma permanente, tá? É o disco rígido, tá bom? Agora, a memória RAM. O que seria a memória RAM? RAM, a sigla RAM vem de Random Access Memory, ou seja, memória de acesso randômico, de acesso aleatório, traduzindo. A memória RAM do nosso computador, ela guarda dados de forma temporária. Enquanto você está usando aqueles dados, enquanto você está usando aquele programa, quando você desliga o computador, os dados são apagados. Então ela guarda temporariamente. Então, quanto mais memória RAM você tiver no seu computador, mais programas, mais comandos você vai poder utilizar ao mesmo tempo, tá bom? Então, a memória RAM, ela guarda temporariamente os dados que você está usando ali no momento, daquele aplicativo que você está usando no momento. Quando você desliga o computador, esses dados são apagados. Diferente, então, do HD e do SSD, que armazena de forma permanente. E o processador? O processador, ele processa, o nome já diz, ele processa os dados que vêm do HD e da memória RAM. Ele processa essas informações. E você tendo um bom processador, você vai ter esses dados processados de uma maneira mais rápida. Esses três elementos, eles funcionam em conjunto. São três elementos distintos que funcionam em conjunto. Por exemplo, quando você vai abrir um programa, ele está armazenado no HD. Para esse programa abrir, funcionar, precisa ter espaço na memória RAM para armazenar dados desse programa temporariamente enquanto você estiver utilizando. E o processador vai processando essas informações. Então, de uma maneira bem assim, explicadinha, bem detalhada, de maneira mais simples, eu estou colocando aqui para vocês a importância e o significado de cada um e o funcionamento desses três, tá? Do HD, da memória RAM e do nosso processador. Para facilitar mais ainda o nosso entendimento, eu vou fazer uma ilustração. Eu costumo sempre ilustrar esses, para a gente entender sobre HD, sobre a memória RAM e o processador, eu costumo sempre ilustrar numa sala de aula. O gabinete do nosso computador, que é a torre, também chamado de torre, alguns chamam erroneamente de CPU, CPU, na realidade, é o processador que está dentro do gabinete. Então, o gabinete, que é aquela caixa, que os componentes principais do computador estão ali, a placa-mãe, por exemplo. Então, eu ilustro o CPU, o gabinete, como fosse a sala de aula, a nossa sala de aula. A apostila do aluno, o livro do aluno, o caderno do aluno é
o HD, ou seja, os dados estão ali, de forma fixa, de forma permanente. Só vai sair se o aluno arrancar a folha do caderno, por exemplo, ou a folha do livro. Então os dados estão ali, as informações estão ali. O quadro da sala, o quadro branco, ou o antigo quadro negro, né? O quadro da sala é a memória RAM. Por quê? O quadro da sala, o professor só coloca ali, né, as informações são colocadas ali de forma temporária, enquanto os alunos estão copiando, enquanto os alunos estão utilizando. Quando os alunos acabaram de copiar, o que é feito? É apagado e colocado novas informações. É exatamente assim que funciona a memória RAM do seu computador. Só guarda enquanto você está usando, de forma temporária. Tá? Então, o quadro da sala é a memória RAM. E o processador, nessa ilustração, quem seria, né? Seria o professor. O professor que processa as informações que estão no livro, na apostila e do quadro. Ele processa essas informações para que os alunos possam entender. Então, nessa ilustração fica ainda mais fácil de a gente entender como funcionam esses três componentes: o HD, a memória RAM e o nosso processador. Valeu?